Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM, na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM, em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse 16º domingo do tempo comum, o evangelho proclamado em nossas liturgias é o de São Lucas, o capítulo 10, o versículo de 38 a 42. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de Lucas, que é proclamado nesse 16º domingo do tempo comum, narra a visita de Jesus à casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro e amigas do Senhor. E com esta narrativa, São Lucas nos ensina que acolher Deus em nossa casa significa receber Jesus e sentar-se aos seus pés
para escutar sua palavra e acolher suas propostas. Marta e Maria acolhem em sua casa um ilustre hóspede, e a cena sugere o contexto de um banquete. Tal era o empenho de Marta, que, atarefada com muitos afazeres, mal tinha tempo para dedicar atenção a Jesus. Enquanto isso, Maria, sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta não se conformou com a situação e queixou-se a Jesus pela aparente indiferença da irmã, diante dos muitos afazeres que exigiam sua colaboração para que o banquete fosse um sucesso. A resposta de Jesus, que constitui o centro desse relato, revela o sentido profundo da catequese que Lucas deseja transmitir com este episódio. Jesus, sua palavra e sua pessoa devem estar acima de qualquer outro interesse. É o Senhor que deve ocupar o centro da nossa vida e ser o ponto de partida que vai dar sentido a toda a nossa existência e às nossas atividades e compromissos. O texto de São Lucas nos diz que enquanto Marta estava atarefada com muitos afazeres, empenhada em caprichar no banquete, Maria permanecia sentada aos pés de Jesus, escutando suas palavras e acolhendo seus ensinamentos. Com isso, Maria é apresentada como modelo de discípula. Ela está sentada aos pés de Jesus, escutando-o, e esta era a postura típica do aluno, do discípulo diante do seu mestre. Sentada aos pés. Esse dado é muito significativo. Na época de Jesus, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens e tinham seus direitos religiosos e sociais bastante limitados. Por isso, nenhum rabi aceitava uma mulher no grupo dos discípulos, que se sentavam aos seus pés para escutar seus ensinamentos. Lucas mostra, neste episódio, que Jesus não discrimina as mulheres. A condição decisiva para ser seu discípulo é estar disposto a escutá-lo e aderir à sua pessoa, entrando em plena comunhão com ele. A resposta de Jesus: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Esta resposta de Jesus é frequentemente interpretada como uma oposição entre ação e contemplação, entre ação e oração. No entanto, não é exatamente isso que está em jogo nesse relato. Lucas não pretende afirmar que a vida contemplativa é superior à vida ativa. Seu objetivo é destacar que estar com Jesus e escutar sua palavra é o que mais importa na vida do discípulo. Estar com Jesus é o ponto de partida da caminhada de fé e da missão. É na oração e na escuta obediente que o discípulo encontra o sentido profundo de sua vocação e recebe o impulso necessário para servir aos irmãos. Toda ação do discípulo deve brotar da escuta da palavra do Senhor, pois é essa escuta que nos projeta para o próximo, que nos abre para a necessidade dos outros e também nos faz discernir o que Deus espera de nós. O nosso tempo é marcado por um grande ativismo. Vivemos em constante correria. Corremos tanto que já não conseguimos apreciar o que acontece ao nosso redor. Geralmente comemos com pressa, fazemos as nossas refeições andando, estamos sempre apressados, exaustos ou estressados, sem tempo. E muitas vezes sem vontade de valorizar as pequenas coisas que realmente importam para nós, como por exemplo estar com a família, estar com os amigos, estar com os filhos, estar com a esposa e assim estar com aquelas pessoas que realmente fazem parte de nossa proximidade. E nesse ritmo acelerado dos tempos em que nós vivemos, falta-nos tempo e espaço para aquilo que ainda é essencial. Ou seja, como Maria, nós devemos aprender a reservar nosso precioso tempo para nos colocar aos pés de Jesus, na oração, na escuta, no silêncio, a fim de alimentar a nossa esperança e reencontrar o sentido profundo da vida e de tudo que nós fazemos. É necessário encontrar tempo para ouvir Jesus e meditar a sua palavra, para nos encontrarmos com Deus e também conosco mesmos, a fim de sentir a presença amorosa de Deus na nossa vida. Sem esses momentos enriquecedores em nossa
jornada, facilmente perdemos o sentido das coisas e da nossa própria missão e começamos a agir de modo mecânico, como máquinas que não têm conteúdo, que não têm alma, sem dar atenção ao Senhor, que é o Senhor da vida e que caminha conosco. O Evangelho, portanto, deste domingo, nos fala da importância do verdadeiro acolhimento. Maria não apenas recebe Jesus em sua casa, mas lhe dá atenção. Marta, por sua vez, também o acolhe, se empenha em preparar o melhor para ele, um saboroso banquete, mas se esquece do essencial, que está atenta à pessoa do hóspede e dedicando-lhe toda a atenção. O acolhimento autêntico não se resume em abrir a nossa porta e permitir que alguém entre. O acolhimento se realiza especialmente quando nós damos atenção à pessoa que vem ao nosso encontro, escutando-a com o coração e partilhando a vida, fazendo-a sentir-se verdadeiramente acolhida, amada e compreendida. Cada vez mais, portanto, o dever sagrado da hospitalidade está em crise. Do acolhimento, às vezes o medo, o egoísmo, o fechamento, o individualismo, a indiferença marcam a nossa realidade e nós evitamos os contatos, o encontro. Cada vez mais vemos pessoas excluídas, perdidas, não acolhidas, sobrando e vagando pelas ruas. Nós precisamos mudar o comportamento para acolher com atenção, com bondade, com respeito as pessoas do nosso círculo, da nossa comunidade, da nossa família e também aquele com quem nós cruzamos ao longo do nosso caminho. É preciso acolher bem nas nossas secretarias paroquiais, em nossas igrejas, nas repartições públicas, nas urgências dos hospitais. Enfim, é necessário que estejamos sempre com a porta aberta do coração para acolher aquele que vem ao nosso encontro. Assim, nós acolhemos o próprio Deus. Maria escolheu a parte melhor, que não lhe será tirada jamais, que não lhe será tirada jamais. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Maria escolheu a parte melhor, que não lhe será tirada jamais, que não lhe será tirada jamais. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Maria escolheu a parte melhor, que não lhe será tirada jamais. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Há um pensador francês chamado Pascal, e na sua obra, intitulada Pensamentos, ele faz uma distinção sutil entre o espírito de geometria e o espírito de fineza. E essa distinção ilumina duas formas complementares de conhecer e de pensar, lançando luz não apenas sobre os limites da razão, mas também sobre a centralidade da vida interior e da busca espiritual. Pascal, filósofo, é homem de ciência e de fé, compreendia profundamente o espírito de geometria, ou seja, a ciência, a capacidade de raciocinar com clareza, com exatidão e coerência, partindo de princípios bem definidos e avançando por meio de deduções rigorosas.
Essa forma de pensar domina as ciências exatas, domina a ciência de modo geral e é essencial para o progresso técnico. Contudo, esse modo de pensar tem dificuldade em apreender as realidades humanas mais sutis e profundas, como o amor, a fé, a graça e a sabedoria prática. É nesse ponto em que entra o espírito de fineza, espírito de finesse, como se diz em francês. Trata-se de uma inteligência sensível, intuitiva, que percebe nuances e capta os primeiros princípios por meio da experiência interior, especialmente o coração. Pascal insiste que esse espírito não é apenas legítimo, mas muitas vezes muito mais seguro que o raciocínio lógico. E ele é fundamental para a vida moral, para a fé e para as relações humanas, pois permite compreender o não dito e agir com simpatia, com empatia e discernir com profundidade. Para Pascal, o coração não é apenas a série de emoções, mas uma faculdade de conhecimento real e profundo. E é nesse contexto que ele afirma: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa célebre frase expressa a convicção de que nem tudo que é verdadeiro pode ser demonstrado pela lógica formal e que há uma forma de sabedoria que brota da experiência vivida e da abertura ao mistério. A distinção entre esses dois espíritos, o espírito de geometria e o espírito de fineza, não é um convite à oposição entre razão e sentimento, mas integração. O espírito de geometria sem fineza torna-se frio e insensível, e o espírito de fineza sem geometria corre o risco de ser sentimentalista e instável. A verdadeira sabedoria nasce, portanto, do diálogo entre a razão iluminada pelo coração e o coração purificado pela razão. No contexto contemporâneo, essa distinção ela é muito importante e é atual, porque vivemos em uma época em que o espírito de geometria predomina. Algoritmos, inteligência artificial, lógica técnica orientam as decisões e estruturas. Contudo, os grandes desafios éticos e espirituais e humanos, como o sentido da vida, a dignidade da pessoa humana, a justiça, o sofrimento e a fé, não se resolvem apenas com dados e técnica. Eles exigem escuta, empatia, discernimento e abertura ao transcendente. Na prática pastoral, essa distinção entre espírito de fineza e espírito de geometria é fecunda. As estruturas e normas, poderíamos dizer, o espírito de geometria são necessárias, mas sem o espírito de fineza, ou seja, sem a misericórdia, a acolhida e o discernimento, corre-se o risco de tornar a fé árida e o evangelho sufocado por formalismos. Ao recuperar essa distinção, Pascal nos convida a redescobrir a beleza da intuição espiritual e a cultivar a humildade diante do mistério. Em um mundo tentado pelo controle total e pela superficialidade emocional, a sabedoria pascaliana nos indica um caminho seguro: unir razão e coração, na busca do que realmente importa, a verdade, o bem e o amor. Como ele mesmo escreveu, não se entra no coração senão pelo coração. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que Me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém.
Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.